A paz do Senhor, queridos, graças a Deus, é uma satisfação estar com os amados. Hoje eu trago para os queridos apenas um pouquinho da nossa aula que vai ser ministrada domingo. Domingo nós vamos estar na rua Ilha da Vitória, número 80, no Jardim Conquista, Perus, na Assembleia de Deus, Bragantina, São Paulo. Vamos estar ali ministrando a lição de número 10. E o título é Paulo e o seu amor pela igreja. Paulo e o seu amor pela igreja. Antes, quero primeiramente agradecer a você por estar neste canal maravilhoso. Um canal feito com todo carinho. Aqui nós nos dedicamos o máximo para trazer o melhor para os queridos. Quero também pedir a você que não é inscrito, se inscreve no canal, divulga, comenta, compartilha, manda seus comentários, dá aquele like abençoado e não esquece de ativar o sininho. É ativando o sininho que você é notificado de novos vídeos. Ok, querido? Amado. Vamos estudar domingo a lição de número 10. E o título é Paulo e o seu amor pela igreja. Bom, nós vamos trabalhar neste resumo. Nós vamos trabalhar em cima de uma pergunta que foi feita. Qual a igreja que Paulo amava mais? Bom, antes de dar a resposta, eu acho por bem nós entender um pouco sobre igreja, ou seja, o que é igreja? Bom, o que é igreja? Na Bíblia, o ensino sobre o termo igreja, ele está claro. Claro como outra doutrina qualquer, como cristologia, está claro como a doutrina de Deus, como a doutrina da salvação, como a doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina clara na Bíblia. Porém, na concepção humana, ela é bastante indefinida. Muitos usam o termo igreja simplesmente para fazer a separação de um grupo religioso e não religioso. Outros usam o termo igreja para dividir denominação. Assembleia, batista, presbiteriana, quadrangular, enfim, e muitas outras. Outros usam o termo igreja para se referir a um local, ao prédio, ao endereço, à igreja da rua tal. E outros usam o termo igreja para dizer que uma pessoa que não tem ligação com nenhuma igreja é uma igreja. Então, atualmente se ouve muito isso, né? Até as pessoas chamam de desengrejado. É aquela pessoa que deixou de frequentar uma igreja e diz que sozinho, sem ter uma ligação com ninguém, é uma igreja. Então, pessoas usam esse termo para isso. Tá? Meus queridos, bom, hoje se fala muito em igreja. E pouco se sabe sobre igreja. Muitos falam sobre igreja,
mas não se refere ao verdadeiro termo igreja. Tá? Hoje as pessoas entendem como igreja o templo. Mas os nossos irmãos primitivos, eles nunca viram um templo evangélico. Isso veio acontecer no século III. Se chegássemos para eles e dissesse, vamos à igreja hoje, eles não iam entender isto. Não iam entender. Por quê? Porque igreja não é um lugar. Igreja não é um endereço. Não é um prédio. E o que é igreja, então? Bom, como se distingue igreja? Tá? Então, veja só. A palavra eclesia, não sei se a pronúncia está certa, eclésia, né? Ela é uma palavra grega de onde vem igreja. E significa grupos de cidadãos chamados, reunidos, visando propósitos específicos. Este é o significado. Cidadãos chamados, reunidos, visando propósitos específicos. Isto é igreja. Bom, agora pegando a eclésia, a igreja, esse termo grego e com este significado e fazendo uma aplicação bíblica. A aplicação bíblica se refere àqueles que foram chamados para fora do pecado, para dentro da comunhão com Cristo. Bom, a igreja, ela começou como um organismo, que é o conjunto de todos os salvos em Cristo Jesus. Os que já partiram para a glória, os que estão vivos e os que hão de ser salvos, até Cristo voltar. Esta é a igreja como organismo. É a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo. E quando se refere ao organismo, é citado na Bíblia sempre no singular. Tem a referência em Atos 20, versículo 28, 1 Coríntios 12 e 28, Efésios 1 e 22, 1 Timóteo 3 e 15 e Hebreus 12 e 23. Lá, o termo igreja vai estar sempre no singular e se referindo à igreja invisível. A igreja que, além de ser chamada organismo, é também chamada igreja universal, onde estão todos os santos que fazem parte do corpo de Jesus Cristo. Bom, esse organismo, ele cresceu, e com esse crescimento foram aparecendo os problemas. E esses problemas precisavam ser resolvidos. Foi aí
que surgiu a organização com os líderes lá em Jerusalém, Tiago, Pedro, João. Depois, no capítulo 6 de Atos, com a separação ali dos diáconos, e Paulo, no capítulo 4, versículo 11 a 16 de Efésio, ele fala sobre isso, quando ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que ele deu? Aí o versículo seguinte responde: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, esta organização, ela surgiu para solucionar problemas, para que os santos crescessem através do ensinamento dos líderes. Queridos, antes mesmo da organização surgir, esse povo se reunia em lugares específicos. E esses lugares ficaram conhecidos como igreja local. Como você pode ver também, tem aqui Atos 9 e 31. Lá vai estar igreja, sempre no plural, porque se refere igrejas locais. Igrejas com endereço. O prédio que fica na rua tal, a igreja que fica na rua tal. Então ele vai sempre aparecer no plural. Atos 9 e 31, Romanos 16 e 14, 2 aos Coríntios 9, ou melhor, 8 e 1, e Gálatas 1 e 2. Ok? Então, como fica? Bom, organização é a igreja composta por todos os salvos de todos os tempos, os que já partiram, os que estão vivos e os que hão de se salvar até a vinda de Cristo. Igreja como organização, ou seja, a organização, aí se refere à denominação, a governo, a liderança, tá? Aí você pode ver Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, enfim, várias, muitas, tá? E local é o prédio, é o endereço onde eles se reúnem, ok? Entendemos agora o que é igreja. A pergunta é, qual a igreja que Paulo amava mais? Bom, Paulo, ele abriu várias igrejas, certo? Várias igrejas. E nós encontramos no livro de Atos e nas cartas várias declarações de amor de Paulo pelas igrejas. A igreja que estava na cidade de Éfeso, as igrejas que estavam na Galácia, enfim, várias declarações. Só que a declaração que eu considero clássica, a mais linda, foi endereçada à igreja que está na Galácia. Está em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha o que ele diz. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bom, o texto já nos faz entender, já nos leva
né, para um ato preciosíssimo, lindo, um milagre que é o parto. Quando nós observamos um parto, nós vemos primeiro sofrimento, nós vemos amor envolvido, nós vemos ali nascimento, nós vemos ali, meus queridos irmãos, choro, lágrimas. Quando ele declara desta maneira o seu amor pelos irmãos que está na igreja da Galácia, ele não está dizendo que ama só esta igreja. Isso não significa que Paulo ama só aquele grupo. Paulo, ele ama a igreja de Cristo e demonstra esse amor se dedicando à igreja local. Então Paulo não amava as igrejas que ele abriu, ele não amava uma mais do que a outra. Os locais, as cidades. Não, ele amava a igreja de Cristo. Paulo não amava organização, apesar de ser muito importante. Paulo não amava o prédio, apesar de ser útil, de ser bom, maravilhoso. Não. Paulo não amava prédio. Paulo não amava a denominação. Paulo amava gente salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, qual a igreja que Paulo amava mais? Não, Paulo só amava a igreja de Cristo. E é o que nós devemos fazer. Certo? Vamos parar de nos dedicar a tudo que vai ficar aqui e nos dedicar a vidas. Que Deus abençoe, meus queridos. Se você gostou, meu amado, não esquece. Vai lá, se inscreve, comenta, compartilha. Fazendo assim, você vai estar ajudando o nosso canal e também ajudando a divulgar mais ainda a Escola Bíblica Dominical. Ok? Que Deus abençoe e até domingo em nome de Jesus. Peraí. Se aí na sua igreja não tem escola na parte da manhã e você quer nos visitar, nós vamos estar guardando o amado. Ok? Em nome de Jesus eu agradeço. Amém.